Vamos lá, professor Joaquim, mais uma vez. Direito Penal, parte especial. Pessoal, quero agora trabalhar com vocês 2 blocos dedicados aos crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública que estão lá na parte especial do Código Penal, título 10. Título 10. Então já abre o seu Código Penal, coloca lá, no título 10, parte especial do Código Penal, crimes contra a fé pública. Vamos trabalhar isso. Vai acompanhando com o seu código aberto. Vamos lá? Vamos nessa? Pessoal, veja, crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública. Eu falei, título 10 da parte especial do Código Penal. Professor, crimes contra a fé pública? Qual que é o bem jurídico protegido aí, né? Qual que é o bem jurídico protegido? Pessoal, crimes contra a fé pública. Qual que é o bem jurídico protegido? A fé pública. A fé pública. Tá, professor, o bem jurídico protegido é a fé pública. Mas o que é fé pública? O que é fé pública? Pessoal, grava o seguinte, ó. Eu posso definir a fé pública como um interesse supraindividual. Ih, professor, piorou. Interesse supraindividual? Quer ver que eu vou facilitar agora? Fé pública é o interesse da coletividade. Melhorou, né? Então o que é fé pública? É o interesse supraindividual, ou seja, é o interesse de toda a coletividade. Mas como assim, professor? Quando eu falo em fé pública, pessoal, eu estou falando da credibilidade, da confiança que todos nós depositamos em documentos públicos e privados em geral. Isso é fé pública. Quando acontece um crime contra a fé pública, esse crime está violando, ele está ferindo essa credibilidade, essa confiança que todos nós temos nos documentos públicos e privados em geral. Não é verdade? Você, quando chega num lugar e alguém te pede, ó, me dá sua identidade, você dá sua identidade? O cara fica olhando lá para ver se é verdadeiro ou falso? Não, porque se confia que é verdadeiro. Essa confiança de que é verdadeiro, essa credibilidade que se deposita nos documentos públicos e particulares, é a fé pública. É a fé pública. Joia? Beleza. Qual é o sujeito ativo do crime? Dos crimes contra a fé pública? Qual é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Crime comum. Qualquer pessoa pode praticar esses crimes que vamos estudar. E o sujeito passivo? Eu não falei que a fé pública é o interesse supraindividual de toda a coletividade? Então, quando ocorre um crime contra a fé pública, a coletividade é a vítima. A coletividade é a vítima, é o sujeito passivo. Galera, vocês vão notar que o título 10 do Código Penal, crimes contra a fé pública, ele começa tratando de qual crime especificamente contra a fé pública? Qual crime especificamente? Crime de moeda falsa. Esse é o nosso primeiro crime de hoje. Crime de moeda falsa. Primeiro crime contra a fé pública que vamos estudar. Artigo 289 do Código Penal. Crime de moeda falsa. Professor, quem que julga esse crime, hein? De quem é a competência para julgar esse crime de moeda falsa, hein? Quem que julga isso? Quer ver, pessoal? Raciocina, ó. Quem é que no Brasil cria moeda verdadeira? É a União, não é? É a União. Mediante a Casa da Moeda, não é isso? É.
É a união. Há interesse da união na jogada. A moeda verdadeira que circula aqui no Brasil, ela tem caráter nacional. Quem cria é a união. Quem cria é a união, mediante a Casa da Moeda. Então, quando o sujeito falsifica a moeda, comete o crime de moeda falsa, ele está violando o interesse da união, pessoal. Tá ou não tá? Tá. E aí você vai lembrar lá da Constituição. Artigo 109, inciso 4 da Constituição. O que diz o artigo 109, inciso 4? Quando se viola o interesse da União, a competência da Justiça Federal. Então, de quem é a competência para julgar o crime de moeda falsa? Justiça Federal. Professor, ótimo, estou entendendo. Moeda falsa, interessante. Mas o que é moeda? O que vem a ser moeda? Moeda é só aquela metálica que a gente usa aí muitas vezes para o troco e tal? Não só, pessoal. Veja, a moeda falsa, ela pode ser aquela moedinha metálica? Pode. Pode. Mas quando eu falo de moeda, eu também estou falando de quem? Do papel moeda. A cédula de R$10, R$50, R$2, não é isso? A cédula, papel moeda, né? Então, quando eu falo moeda falsa, o que é moeda? É a moeda metálica ou o papel moeda, a cédula. Um desses dois, né, ou os dois, serão falsificados, né? Tá? A conduta típica do 289 é o falsificar, né? O crime é de moeda falsa, o crime é de moeda falsa. Então, a conduta típica é falsificar. O dolo do agente, veja, é falsificar. Professor, mas como que ele falsifica? Como que ele executa esse verbo falsificar? De duas formas. O 289 fala falsificar moeda metálica, papel moeda, fabricando-a ou alterando-a. Então, como é que eu falsifico a moeda? Fabricando essa moeda ou alterando. Professor, não entendi. O que é fabricar? Fabricar é criar uma moeda nova, falsa, que não existia. Imagina, sujeito tem na casa dele a impressora e ele imprime cédulas de R$50. Aí, ele está criando, ele está fabricando uma moeda falsa nova. Nesse caso, a cédula, mediante impressora caseira. Ele vai e imprime lá papel moeda, cédulas de R$50. Já a falsificação mediante alteração é aquela alteração que incide sobre a moeda verdadeira. A moeda é verdadeira, mas o agente altera ela. Altera uma moeda já existente. Joia? Fechou? Tranquilo? Professor, quando é que esse crime se consuma do 289? Quando que esse crime se consuma? Galera, anota. A consumação do crime de moeda falsa se dá com a prática da conduta. Simples assim. Basta o agente falsificar a moeda, ou seja, fabricando ou alterando, fabricando uma nova falsa, ou alterando uma verdadeira já existente, e o crime já está consumado. Professor, então quer dizer que para consumar o 289, não precisa esse agente falsificar a moeda? Inculação, não? Não precisa. Não precisa. Não precisa ele obter vantagem com isso, causar prejuízo a terceiros, não. A consumação do 289 se dá com a prática da conduta de falsificar. Pronto. O crime já está consumado. Ou seja,
O 289, ele é um crime formal. Crime formal. Se consuma com a prática da conduta. E ainda podemos, né, citar o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que além de afirmar que a moeda falsa é crime formal, diz que a moeda falsa também é, anota, um crime de perigo abstrato ou presumido. Então leva para a prova isso. O crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal, é crime formal, se consuma com a prática da conduta, e é também de perigo abstrato ou presumido. Por quê, professor? Porque, veja, basta a prática da conduta de falsificar mediante fabricação ou alteração e já se presume absolutamente o perigo dessa conduta. Por isso, perigo abstrato ou presumido. A presunção é absoluta de que, com a simples prática da conduta de falsificar, o bem jurídico fé pública já está violado. Como eu disse, basta isso para o crime se consumar. Não é necessário que o agente obtenha alguma vantagem, coloque essa moeda em circulação. Não é preciso. Não é preciso. Tá? Então, é um crime formal, perigo abstrato ou perigo presumido. Professor, maravilha, maravilha. Eu já entendi que a conduta do 289 é o falsificar. Ótimo. Mas se cair na prova para mim assim, ó, e se a falsificação for grosseira, hein? E aí? Uma falsificação grosseira, quer ver um exemplo? O fulano falsifica, ele fabrica notas de R$3. R$3. É uma falsificação grosseira, não é? Grosseira. Pessoal, vai ter o crime de moeda falsa? Não, pessoal, não. Se a falsificação é grosseira, a moeda falsa é um crime impossível. Vai incidir aquele instituto, lembra da parte geral? Artigo 17 do Código Penal? Crime impossível. Se a falsificação é grosseira, crime impossível aqui, ó. Não tem como configurar a moeda falsa. Professor, mas não configura crime nenhum a falsificação grosseira? Configura. Abre aí no seu Vadmec com a súmula 73 do STJ. Ó. Abre aí. Súmula 73 do STJ. O que fala a súmula 73 do STJ? Ela fala que se a falsificação é grosseira, a utilização dessa moeda grosseiramente falsificada pode configurar em tese o crime de estelionato, pessoal. Estelionato. E a competência para julgar isso seria da Justiça Estadual. Então, quando a falsificação é grosseira, muda o crime e muda a competência. Até agora eu falei, desde o começo da aula, moeda falsa, Justiça Federal. Mas se a falsificação é grosseira, eu não tenho moeda falsa, mas sim estelionato de competência da Justiça Estadual, súmula 73 do STJ. Joia. Pegou como é que você vai sair na prova, se vier essa pergunta? Ótimo. E o nosso famoso princípio da insignificância, né? Princípio da bagatela própria, que você estuda na parte geral. Incide princípio da insignificância? No artigo 289, tem princípio da insignificância? Pessoal, não. Professor, mas o fulano, ele falsificou notas de R$2. O que tem isso? O valor é pequeno. Ou ele falsificou, tudo bem, notas de R$100, mas foi só 3 notas. Não incide a insignificância? Pessoal, não incide. Não aplica o princípio da insignificância. Não tem, pessoal. Não há que se falar
em mínima ofensividade da conduta. Não. Não cabe princípio da insignificância no crime de moeda falsa, ainda que o valor falsificado seja pequeno. Ainda que a quantidade de moeda, de papel moeda falsificado seja pequeno, não interessa o valor, a quantidade. Teremos o crime, tá? Não incide o princípio da insignificância. E aí, pessoal, veja, eu analisei com você até agora o 289 caput. Lembrar que eu tenho 289 parágrafo 1º também. Abre aí para você ver no Código Penal. No parágrafo 1º, eu tenho uma conduta equiparada. Veja, o parágrafo 1º do 289 é uma conduta equiparada ao caput, que a gente vem estudando. O parágrafo 1º é uma conduta equiparada, um tipo penal autônomo. Tanto que ele fala assim, você está vendo aí no seu código. O parágrafo 1º fala assim, incide na mesma pena do caput. Aquele que introduz... agora sim. Aquele que introduz em circulação a moeda falsa para obter alguma vantagem. Agora sim. Agora é o cara que introduz em circulação, exatamente. O parágrafo 1º, conduta equiparada, diz que na mesma pena incide aquele que introduz em circulação moeda falsa para obter alguma vantagem. Galera, anota isso, ó. No parágrafo 1º, esse sujeito aqui, ele apenas introduz em circulação a moeda falsa. A moeda já estava falsificada por outra pessoa. Uma pessoa falsificou e ele vai e introduz em circulação. A moeda já estava falsificada. O que o agente do parágrafo 1º faz? Ele apenas introduz em circulação uma moeda que já estava falsificada por outra pessoa. Olha isso. Então, a primeira pessoa falsificou e passou essa moeda para o sujeito. O sujeito recebe essa moeda e já sabe que ela é falsa. E ele vai e introduz em circulação para obter alguma vantagem. Obter vantagem, professor? Imagina, obter troco verdadeiro. Troco verdadeiro? Professor, dá o exemplo aí que eu não entendi não. Peguei não. Quer ver? Imagina, fulano falsificou nota de R$50 e passou para o Beltrano. Beltrano, quando recebeu essa nota de R$50, já sabia que era falsa. O que o Beltrano faz? Ele pega essa nota de R$50 falsa, vai até o mercado da esquina ali, ó, e compra com a nota falsa de R$50 uma lata de refrigerante, imagina, R$5, imagina, refrigerante, uma coca de R$5. Veja, ele colocou ou não colocou em circulação essa moeda falsa? Colocou, ele comprou refrigerante com ela. Ele usa a nota falsa de R$50 para comprar o refrigerante. O dono do bar passa para ele um troco, não passa? R$45. E o troco que o dono do bar passou é em moeda verdadeira. O troco é verdadeiro, R$45. O que o Beltrano faz? Ele pega os R$45 verdadeiros de troco, passa 30 para o sujeito, para o fulano que tinha falsificado a nota, e ele fica com 15. Aí, olha isso, pessoal. Tá vendo? O Beltrano, ele não falsificou a moeda, ele já recebeu a moeda falsificada, e já sabia que era falsificada, e introduziu em circulação essa moeda para obter alguma vantagem. Que vantagem? Um troco verdadeiro. Aí, joia, entendeu isso? Professor, beleza, ótimo, tô pegando tudo. Mas você falou assim, que no parágrafo 1º, uma pessoa falsificou e a outra introduziu em circulação. Joia. E se a mesma pessoa fizer os dois? Imagina, a mesma pessoa comete o 289 caput,
falsifica e a mesma pessoa comete o parágrafo primeiro, introduz em circulação. E aí? Pessoal, olha que interessante. O entendimento que prevalece, há quem defenda o contrário, que haveria um concurso de crimes, mas o entendimento que prevalece é o seguinte: quem pratica o 289 caput e o 289 parágrafo primeiro deve responder apenas pelo caput. Só pelo caput. Porque o bem protegido aqui é a fé pública, nos dois casos. Então ele pratica o caput, pratica o parágrafo primeiro, só responde pelo caput. O parágrafo primeiro, que é introduzir a moeda em circulação, seria um pós-fato impunível. Impunível. É o entendimento que prevalece. Joia? Tranquilo? Professor, você disse que no caput não aplica insignificância. E no parágrafo primeiro? Também não. Também não. Claro que não. Nada de insignificância. Esqueça a insignificância no 289. Esqueça. Professor, estou vendo que o 289 também tem um parágrafo segundo. Exatamente. O 289 também tem um parágrafo segundo. Pessoal, olha agora o detalhe, ó. Detalhezinho. Você até agora entendeu que no caput o sujeito falsifica a moeda falsa, seja fabricando ou alterando. No parágrafo primeiro, o sujeito recebe essa moeda falsa, que ele sabe que é falsa, e introduz em circulação para obter alguma vantagem, um troco verdadeiro. Aqui no parágrafo segundo, galera, ó, cuidado, ó a diferença. No parágrafo segundo, também conduta equiparada, veja, no parágrafo segundo, o sujeito, quando recebe a moeda, ele não sabe que é falsa. Não sabe. Ele recebe a moeda de boa fé. Ele não sabe que ela é falsa. Ele recebe como verdadeira. E, depois de conhecer a falsidade, para não ficar no prejuízo, ele reinsere a moeda em circulação. Entendeu a diferença, pessoal? Como é que cada caso se encaixa? Então, no caput, o sujeito falsifica a moeda, fabrica ou altera. No parágrafo primeiro, o fulano já recebe essa moeda falsa, ele já sabe que é falsa, e introduz ela em circulação para obter alguma vantagem, como, por exemplo, um troco verdadeiro. Aquele exemplo que nós vimos, do dono do bar. Já no parágrafo segundo, também conduta equiparada, o sujeito que comete o parágrafo segundo, uma pena muito menor, quando ele recebe a moeda falsa, ele não sabe que é falsa. Ele recebe a moeda como verdadeira. E aí, depois de conhecer a falsidade, depois que ele percebe que é falsa, o que ele faz? Ele reinsere essa moeda em circulação. Para que ele faz isso? Para não ficar no prejuízo. Veja que a intenção aqui do cara no parágrafo segundo não é cometer um crime contra a fé pública. Veja, ele não quer violar a fé pública. Ok, ele acaba praticando um crime contra a fé pública, mas ele não quer violar a fé pública. Ele acaba praticando um crime contra a fé pública, mas ele não quer violar a fé pública. Não. O que ele quer, o seu dolo, é apenas evitar um prejuízo. Imagina, ele recebe moeda falsa e achava que era verdadeira. Ele recebeu como verdadeira. Daí, depois de conhecer a falsidade, ele fala, eu não vou ficar no prejuízo. E aí ele vai o quê? Reinserir ela em circulação, depois de conhecer a falsidade, para não ficar no prejuízo. Esse é o dolo dele, evitar prejuízo. Não é violar a fé pública, é evitar o prejuízo. Sacou, pessoal? Entendeu as diferenças, os detalhes? Uma coisa é o caput, outro parágrafo primeiro, outro parágrafo segundo. Esse é o 289. Joia. Pessoal, para a gente fechar esse bloco, eu quero começar a tratar com vocês
sobre a falsidade de documentos. Falsidade de documentos. E aqui, pessoal, presta bem atenção nisso, que muita gente confunde isso. É o seguinte, veja, quando a gente fala de falsidade de documentos, eu ou estarei diante de uma falsidade material, ou estarei diante de uma falsidade ideológica. Cuidado com isso. Como é comum as pessoas, os candidatos, confundirem isso. Como é comum? Primeiro, quando eu falo de falsidade material, eu estou aonde? Artigos 297 e 298 do Código Penal. Ah, professor. Então, eu estou abrindo meu código aqui, ó. Então, o 297 e o 298 é falsidade material? É. 297, falsificação de documento público. 298, falsificação de documento particular. Isso é falsidade material. E a falsidade ideológica? Está no 299 do Código Penal. Ótimo, professor, já consegui me situar. Ótimo. Mas tem mais coisa? Com certeza. Anota agora a diferença fundamental. Veja. Na falsidade material, artigo 297 e 298, na falsidade material, o que eu tenho, galera, é uma alteração, né, na forma externa do documento. Veja, a falsidade material é aquela que incide na forma externa do documento, na forma externa, na sua configuração extrínseca, ou seja, na sua forma externa. Quer ver? Imagina pessoas que no mercado clandestino aí, ó, fabricam CNH, carteira de habilitação. A gente obtém certinha no Detran, não é? É. Mas tem um mercado aí, clandestino. Os caras fabricam CNH. O papel que eles usam é falso, tudo falso. O papel é falso, né? Veja, a forma externa do documento é falsa. Imagina um sujeito que com uma impressora caseira lá, né, na casa dele, ele imprime certidão de nascimento falsa. Aí, eu tenho o quê? Uma falsidade na forma externa do documento. Ou ainda um exemplo, quer ver? Imagina que o fulano, ele pega um passaporte verdadeiro de alguém. Veja, agora o passaporte é verdadeiro. Mas vai ter falsidade material, sabe por quê? Porque ele pega o passaporte verdadeiro, corta a foto da vítima para colocar a dele. Imagina isso. Pega um passaporte verdadeiro, corta lá com a faquinha, tira a foto da vítima e esse criminoso coloca a foto dele no lugar. Olha isso. Mais um exemplo de falsificação, de falsidade incidindo aonde? Na forma externa do documento. Professor, falsidade material é só isso? Tem mais um detalhe. Eu também posso ter falsidade material, você já aprendeu. Quando eu tenho uma falsidade na forma externa do documento. E o que mais? Eu também posso ter falsidade material quando o documento ele é emitido por quem não tem atribuição para emitir. Quer ver? Eu quero obter uma CNH. E eu vou no Detran. Certinho, eu quero fazer a coisa certa. Só que eu tenho um amigo dentro do Detran. Eu tenho um amigo lá dentro. E ele fala, não, se você for esperar o presidente do Detran, sei lá, né, que é o cara que tem atribuição para emitir CNH, se você for esperar ele, vai demorar meses. Eu sou seu brother, trabalho no Detran, eu arrumo para você rapidão esse CNH, rapidão. Imagina,
Pessoal, nesse caso, o documento está saindo do Detran? Tá. O documento é verdadeiro. As informações contidas no documento são verdadeiras? São. Tudo que eu estou colocando ali na CNH que eu quero para mim é verdadeiro. CPF, RG, tudo. Veja, o documento é verdadeiro. As informações são verdadeiras. Professor, mas por que é falsidade material? Porque quem vai emitir essa CNH é meu brother que trabalha no Detran. Por mais que ele trabalhe no Detran, ele não tem atribuição para emitir CNH. A atribuição é do presidente do Detran. Tá vendo isso? Então eu tenho falsidade material quando a falsidade incide na forma externa do documento e também quando esse documento é emitido, ainda que verdadeiro, mas por quem não tem atribuição para emitir. Joia. Ótimo. Professor, e na falsidade material, hein? Ou melhor, perdão. E na falsidade ideológica, afinal de contas? O que é? Material já entendi. E na ideológica? Falsidade ideológica, pessoal, veja. O documento é verdadeiro. Quem emitiu tem atribuição. Quem emitiu o documento tem atribuição para emitir? Tem atribuição. O documento é verdadeiro. Quem emite tem atribuição. Não há falsidade na forma externa do documento. Não. A falsidade ideológica, ela incide, sabe aonde? No conteúdo do documento. No conteúdo. Então imagina, um oficial que trabalha no cartório, ele emite certidão de nascimento. Esse oficial do cartório, é ele que realmente tem atribuição para emitir certidão de nascimento? É ele mesmo. Essa certidão de nascimento saindo do cartório, ela é verdadeira? O papel, tudo é verdadeiro? É. Só que o conteúdo é falso. Imagina, um oficial do cartório que tem atribuição para tanto, emite certidão de nascimento, o documento é verdadeiro, só que o nascimento que está contido no documento, as informações, aquele nascimento não existe. Aí, a falsidade é ideológica. Então a falsidade ideológica, ela incide em quê? Nas informações, diz respeito às informações do documento. Quem emite tem atribuição. O documento é verdadeiro, mas as informações ali são falsas. Esse exemplo, né? Oficial de cartório tem atribuição para tanto, emite certidão de nascimento, só que o nascimento sequer existe. Todas as informações que estão ali, nome do pai, mãe, do filho, tudo falso. O conteúdo é falso. Isso é falsidade ideológica. Joia, pessoal? Tranquilo? Enxergou isso? Não vai esquecer isso nunca mais? Então, beleza. No próximo bloco, a gente continua os crimes contra a fé pública e termina esse assunto, faz exercício, certinho? Até lá!